Hoje eu vou ter um bate-papo muito legal. E a primeira convidada dessa série de vídeos que a gente vai fazer sobre trabalho para ajudar você, para inspirar você que tá querendo vir trabalhar aqui em Malta. E hoje eu vou chamar a Kézia. Ela trabalha numa área que é super em alta aqui em Malta, que é iGaming. E ela vai explicar exatamente o que ela faz, qual é a posição dela na empresa, vai ter salário, vai ter tudo que vocês gostam mesmo de saber. Ela vai contar aqui nesse vídeo toda a trajetória dela até ela ter conseguido uma vaga de emprego aqui, ó, sem passaporte e ainda com pouco inglês. É possível, gente. Gente, eu tô aqui com a Kézia pra gente conversar um pouquinho sobre a trajetória dela, a história dela aqui em Malta, pra vocês conhecerem um pouquinho, né, de como que foi, porque teve várias reviravoltas de você chegar em Malta, de você ir pro Brasil, voltar. E é isso que você vai contar. Decidiu ficar, está aqui até o momento. Então conta pra gente um pouquinho, quando que você chegou, que ano que foi isso e o que você veio fazer aqui em Malta a princípio, né? Tudo começou em 2018, eu decidi, lá em janeiro, eu decidi fazer um intercâmbio, tirar um descanso do meu trabalho. Na época eu era estagiária do Santander. E aí eu conversei com a minha mãe, ela super me apoiou, me motivou, ficou super feliz. E aí a gente decidiu, setembro de 2018, estarei embarcando. Minha primeira viagem, assim, internacional, nacional, de tudo. Avião, tudo, de avião. Nunca primeira viagem de avião vindo pra Malta, que Mas massa. eu sempre fui muito... E ansiedade? Muito. Eu sou a ansiedade em pessoa. Eu tava muito ansiosa, mas mais do que isso, muito feliz com essa realização. E aí, o pessoal do meu trabalho super me apoiou, ficou feliz também. Eu tava no último ano da faculdade, mas eu consegui, então, conversando com o professor, em setembro é o meu mês, eu vou precisar desse tempo. Eu consegui adiantar tudo. Nossa, que bom, então. Prova, foi muito... Era pra você vir. Era pra acontecer, exatamente. E Malta, assim, você já conhecia alguém que tinha vindo pra Malta? Ou você, né, na agência lá, você descobriu esse destino? Sim, como que foi? Pesquisando mesmo, eu queria algo com uma vibe mais... praia, curtir, né, vida noturna. Exatamente. E aí me indicaram, falaram sobre Malta, eu pesquisei, me apaixonei. E eu não falei, tem como não se apaixonar pelas fotos de Malta. E em setembro é legal porque não é o ápice do verão, então o valor tá bem mais satisfatório. em conta. Sim, aí decidi, setembro, arrumei minhas coisinhas e viajei. E veio. E aí, quando você chegou aqui em Malta, você veio pra ficar um mês, né? Isso. Veio pra ficar um mês. Sim. Como que foi isso? Você sentiu que você chegou aqui, como que foi o inglês? Você já tinha uma base de inglês ou você já era bem básico? Como que foi? E se você sentiu que esse mês você deu uma evoluída ou não? O que foi? Tudo aconteceu do jeito que deveria, assim, acontecer. A gente faz curso de inglês, né? Aquele curso. No Brasil, de final de semana. 2 vezes por semana ali. Então, assim, a gente sabia o básico para se virar no aeroporto, chegar até aqui. E foi o que eu fiz, consegui chegar. No caminho a gente fica com medo. Eu sozinha no aeroporto. Gente, você na começa, imigração, o que vai acontecer? E você conhece pessoas, da hora que você pisa no aeroporto, por exemplo, eu saí de São Paulo até chegar na residência que você vai ficar. Então, eu conheci muitas pessoas ao longo do caminho. E coincidentemente, havia 2 amigos meus que saíram lá da minha cidade, que estudavam comigo e estavam morando aqui. Mas antes de você? Sim. E aí eu acabei entrando em contato com eles, a gente se encontrou. Então já tinha uma cara amiga quando você chegou, né? E aí foi bom. O inglês, assim, básico, mas consegui me virar. Na escola você entra num nível adequado, então a gente faz um teste. Sim. E aquela coisa, basicão. Estudava durante o dia, à tarde eu saía com o pessoal que eu conhecia. À noite ia lá pra Paty View. Aí no outro dia a gente no já ia inferninho. virada. Aí no outro dia a gente já ia virada pra escola e tá tudo bem. Vida de intercambista mesmo, né? Pra dar aquele break geral, tipo trabalho, faculdade, tudo. E na minha mente, gente, um mês, se você se dedicar muito, você evolui, assim. Mas, cara, com a idade que eu tinha, eu queria mais era curtir. Com quantos anos a você vida. veio? 20 e alguma coisa. 20 alguma coisa, no começo dos 20. Assim, faculdade, estágio. Então você tá nessa vibe, assim, quero conhecer novos lugares, tudo, novas experiência, pessoas. aproveitar ao máximo, assim. E eu sabia que um mês não ia ser muito tempo pra eu aprender e sair falando. Sim. E aí eu vim mais nessa vibe, eu queria descansar do meu trabalho. Trabalhar em banco é estressante. Sim. Eu sou de São Paulo, então... Você é formada em comércio exterior. Comércio exterior. Aí eu sou graduada há 4 anos, eu tava no meu último ano. Então,
Era pra ser e aquele aí eu vim. momento. E quando eu estava aqui em Malta, eu estava participando de um processo seletivo dentro do banco para subir de cargo. Então, a minha ideia sempre foi conhecer aqui, viver essa experiência e voltar para minha rotina normal. Só que, cara, tudo mudou. O que aconteceu nesse um mês aqui em Malta que te fez ficar mais tempo, né? Primeiramente, me apaixonei pela ilha, pela vida, a qualidade de vida que ela proporciona pra gente. Esse meu amigo e outras pessoas também que moram aqui falaram pra mim que vivem bem, trabalham, conseguem. E é assim mesmo, a gente tem esse clima. Hoje eu vejo que eu trabalho, eu saio do meu trabalho, eu vejo o mar. Sim, ou pode até curtir no final de tarde pra exato, praia. O happy hour assim, é muito mais prático. Tudo é próximo pra você. É verdade. Enfim, a gente sente isso. E mais do que isso, a gente vem pra cá pra se divertir. Eu falava até, conhecer um gringo, aquela coisa, conheci o meu gringo. Eu fui pra um dia pra uma balada e aí estava lá, né, o meu atual esposo. O consagrado. O consagrado. E aí nós nos conhecemos, ele é do Sul, então, assim, era pra gente se conhecer aqui também. Ele já tinha uma vida... No Brasil, dificilmente vocês iam se encontrar. Ele é do Paraná, eu de São Paulo, acho que não ia rolar. E aí a gente se conheceu, a gente se tornou muito amigos, primeiramente. Ele me falou sobre as oportunidades que Malta oferecia e isso me instigou, me deixou bem feliz. Voltei pro Brasil. Nesse meio tempo, eu fui aprovada. A vaga era pra ser gerente de pessoa física no banco. Nossa, e, cara, você sair de estágio pra pessoa física. Nossa, você deu tipo um pulo, então eu falei, né? cara, minha vida é em São Paulo mesmo. Só que quando eu voltei pra Malta, eu voltei com aquela sensação. Pulguinha atrás da orelha, assim, e né? minha mãe, ela me conhece muito bem. Ela falava, você não tá feliz? O que aconteceu nessa viagem? O que aconteceu? E eu falei, mãe, é outra vida, é outra realidade, é muito bom, eu preciso voltar. É leve, né? Muito. E assim, retornei ao Brasil e aí eu decidi continuar no meu trabalho, vida que segue, mas pensando, ano que vem eu preciso voltar pra Malta. Tipo, terminar o que eu preciso fazer aqui. Exatamente. E aí já tinha, eu lembro que quando eu estava conhecendo o meu atual esposo, a gente planejou se encontrar em julho de 2019, porque ele viria pro Brasil. Então eu lembro que eu coloquei no meu calendário isso. E ele já estava morando aqui em Malta? Ele já morava aqui, ele já tem mais de 5 anos morando aqui. Então. E aí criei fiquei nessa expectativa. Tipo, já tava com uma data certa do próximo encontro, exato. assim, Malta. E aí isso foi em setembro para outubro, novembro Brasil, dezembro Brasil. Em dezembro ele foi pro Brasil. E aí a gente se encontrou lá, foi muito legal e a gente criou um vínculo maior ainda, e aí sim começou a surgir essa vontade. Sim, porque ele sempre me incentivou. Por que você não vai pro Brasil, pra Malta, se essa é a sua vontade? O que tá te prendendo aí, né? E a gente fica com aquele medo, sozinha e tal. A família também fica preocupada, obviamente. Que é um lugar confortável que você tá ali, né? Muito. Que é o que a gente foi ensinado, né? Muito. De, vou fazer a faculdade, conseguir um emprego bom, aí você já tinha conseguido uma promoção. Então você fala, caramba, será que vai dar certo? Sim. Ou daí e se? E se eu for pra Malta e eu, tirar o que dava certo ali, que eu conquistei? Então, é uma decisão muito complicada mesmo, né? Muito. A gente já tem a nossa rotina no Brasil, que pra gente é favorável. Mas aí, eu comecei a enxergar fora da caixa. Eu falava, cara, eu demorava 2 horas pra chegar no meu trabalho. Quem é de São Paulo sabe, a gente demora 2 horas pra chegar. Que vida é essa, né? Tipo... E é tudo certinho, parece um robô, literalmente. Acorda cedo, pega o ônibus, vai pro trabalho, volta aí faculdade. Se der tempo, passa na academia, pega o ônibus, volta pra casa, chega em casa tarde. Tá morto. O que você vai fazer depois? Se você não tem o suporte dos pais, tipo, chegar em casa e ter uma comidinha, a vida é muito mais ainda difícil. É mais difícil. Pensando em tudo isso, eu falei, cara, é isso, eu vou pra Malta. E aí, terminando o meu TCC, ele veio em janeiro, a gente ficou um pouco junto. Quando foi em março, foi muito rápido, assim, essa linha Tudo do tempo. que rolou. Janeiro a gente se viu e em março eu decidi sair do meu trabalho, pedi um tempo na faculdade, falei assim, olha, a minha faculdade estava em greve, na verdade. Então eu falei, cara, é agora. Mãe, tô indo pra Malta de novo, vou tentar arrumar um emprego nesse tempinho lá, vou fazer meu TCC online. Em julho eu volto só pra apresentar, porque a gente, como turista, tem direito aos 3 meses no país. Aí você veio pra ficar esses 3 meses aqui. Vim, fiquei em março, abril, maio, consegui
Fiz meu TCC todo, eu precisava também desse tempo, eu tava muito estressada no trabalho. Sim. Fiquei com ele na casa. Foi muito legal, a gente se divertiu muito, eu conheci algumas pessoas. E até foi um teste, né? Se você for pensar. Muito, isso. No sentido de, tipo, será mesmo que eu quero ir pra Malta? Isso. E você ficou um tempo maior, 3 meses pra sentir, Sim. né? E isso foi E, muito gente, legal. Muito diferente do comum, né? Desempregada ainda. Por isso que é bom, no Brasil eu fiz o meu pé de meia, guardei dinheiro, porque chegando aqui... Planejada, organizada. Com certeza. Na minha volta ao Brasil, eu finalizei tudo que eu tinha pra fazer, que era faculdade, organização geral, assim, conversar com a minha família, ver o que eles pensavam. Minha mãe, como eu disse, e mãe tem feeling também, né? Nunca que minha mãe deixaria, sei lá, eu morar com uma pessoa estranha. Aleatória. E ela se conectou muito com o meu atual esposo, ela ficou muito leve, assim, confortável com ele, ele transmitiu essa segurança pra ela. E isso foi muito importante. Isso é muito importante. Porque eu morei a vida inteira com a minha mãe, sou gêmea. Só que daí eu fiquei feliz, porque por um lado minha irmã ficaria lá. Tudo certo, ele foi pro Brasil também, a gente casou como união estável e eu decidi vir com ele pra Malta em julho. Que aí foi o definitivo daí. Depois daqueles 3 meses, Exato. voltaram pro Brasil e Olha daí... só. E até uma coisa muito legal de falar, que tanto a Kézia quanto o esposo dela não tem passaporte europeu. Sim. Então eles vieram, né? Ele já trabalhava aqui. Já. Então, e aí você aplicou pro Family Member, como você falou. Que... Eu achei mais interessante porque em 3 meses eu teria que arrumar um emprego. Sim, se você viesse como turista, né? E nas minhas condições, a insegurança com o inglês, sem passaporte, eu conversando também com algumas pessoas, ficou meio improvável, né? E então eu tomei essa decisão. Claro, a gente se casou porque a gente se ama. Claro, mas tem também uma coisa cômoda ali, sim, né? Exatamente. Pra as coisas darem certo. Exatamente. E aí, então, você veio, aplicou tudo certo. Apliquei. Até uma coisa interessante de falar sobre esse processo, né? Que de quem vem aplicando, por exemplo, ele tem um visto de trabalho, ele é brasileiro, não tem passaporte. E aí você aplica como family member, você tem um visto de 1 ano, né? Exatamente. Que aí quando ele renova, você renova junto. Exatamente. 1 ano, assim, a partir do momento, por exemplo, se o visto dele tá com duração de 1 ano, é 1 ano. Se for Se o 6 dele é meses, mais, então também acompanha. Acompanha, exatamente. Exato. Venceu o dele, o meu também venceu, a gente precisa aplicar. Renovar, né, no caso. Sim. E aí, uma coisa que, agora, indo pra parte de trabalho, né? A gente tem aí, o que foi que aconteceu pra você chegar aqui em Malta e definitivamente, ali, depois de todas as circunstâncias, vocês chegaram. Essa questão de você começou a procurar trabalho, né? Comecei. Que era, então, você não tinha inglês muito, era básico. Bem básico, assim, do tipo, se comunicar, de dar um oi, bem assim, bem básico. Hi, Lorena. Hi, how are you? Sim, isso, Então, ó, só pra exato. vocês saberem, pra entenderem a trajetória dela. Então, ela chegou com esse inglês básico e ela falou, que agora? O que eu vou arrumar de trabalho pra me sustentar aqui, né? Exatamente. Como que foi isso? E em quanto tempo isso aconteceu também, né? Primeiramente, a gente sempre pensa, me formei em comércio exterior. Que era a tua que eu área. Exatamente. Cara, sem inglês, não tem muito o que fazer, então bora procurar outras alternativas. Sim. Eu sempre me preenchi, assim, de muita coragem e esperança, então eu falei, o que tiver que aparecer, eu vou fazer. No Brasil, eu não lavava louça, eu não fazia esses serviços domésticos, mas eu encarei, eu falei, se for pra fazer isso, eu vou fazer, muito bem feito. Viver o meu sonho aqui, né? Essa Exatamente. oportunidade. E o Michael me deu muita força, né? E falou, bora que eu tô contigo. Então a gente veio, a priori, quando a gente chegou em Malta, a gente morou com outras pessoas. Dividindo foi bem casa, né? Com brasileiro. Então também, outro ponto, já também não ia começar falando inglês aí, né? Porque em casa fala com brasileiro, mas foi super... Muito Foi importante, às vezes, pra muito... esse momento de vocês, né? Exatamente. E eu comecei, menina, a fazer entrevista. Era lindo. Eu ficava treinando em casa. Eu pesquisava entrevistas em inglês. Passava vergonha. Fiz entrevista em várias lojas. As pessoas precisam melhorar seu inglês. Eu sei. Mas você foi com a cara... Isso que é legal. Eu saía chorando da entrevista. Isso que é legal, né? A pessoa saiu chorando da Isso que é legal, saía chorando. Não, mas no sentido... Hoje, né? Você olhar pra trás, você pensar... E eu vendo aqui de fora você me contando, é muita coragem. Muito. Porque tem gente que travaria aí. Eu não tenho inglês, meu inglês é básico, eu nem tentar. Exatamente. Você tentou, vai que dava certo, Exatamente. né? E você tentou em lojas, assim, pra, tipo, vender... Sim, lojas de produtos naturais, Aham. lojas de roupa, o que Foi. dava pra aplicar, pra entrar. Até na época garçonete, mas nem inglês pra isso. Que ali você tem que ter um inglês, tipo, pelo menos intermediário, né? Sim, sim, Pra sim. se comunicar, que você vai estar falando diretamente
diretamente com Exato. as pessoas, né? Mas eu não desisti. Você entrou num desespero? Chegou um momento que você falou, meu Deus, acho que eu não vou conseguir. Ah, chegou, a ansiedade bateu, eu não queria ser sustentada por ninguém. Sim, quer E ter o aí- seu dinheiro. Exatamente. E aí eu falei, cara, foi aí que surgiu a oportunidade. Eu conheci uma pessoa, um brasileiro, que ele trabalhava como cleaner. E ele falou, gata, vem trabalhar comigo. Aham. E eu falei, tá bom. Vamos lá. E aí a gente começou a limpar escritórios. Nisso eu já conhecia um outro amigo que ele falou, tá precisando no meu hotel. Na época Já foi não tinha indicando. pandemia, então tava bombando aqui. E eu comecei, menina, eu trabalhava em 2 períodos, limpava hotel, aí sim que eu comecei a desenvolver meu inglês, porque o hotel maltês, eu não sabia falar o nome de nada, mostrava o que que é isso. Daí a pessoa me falava. ajudava sem vergonha. Claro que chegava em casa, eu ficava desabafando com meu esposo, Sim. nossa, é triste, é difícil, mas não desisti. Comecei a limpar escritórios, foi aí que tudo Mudou, deu... eu falo pra todo mundo isso, que quando a gente precisa, quando a gente tá passando por algum... Quando a água bate na bunda. Bate na bunda, aí a gente fala até francês, bonjour, a gente aprende. É verdade, mas é Então, verdade. essa é a minha realidade. Foi na cara e na coragem, Foi. assim, de tipo, eu preciso aprender. Falando errado, confundindo as palavras. Nossa, foi assim que... E fora isso, brasileiro tem esse carinho, essa atenção pelas pessoas, o verdade. cuidado. A gente é muito caprichoso no que a gente faz. Então, eu mesmo sem saber, sem nunca ter Falar? lavado um banheiro, Aham. sem falar... Às vezes a pessoa não dá tanta credibilidade, mas me deram muita confiança e eu consegui transmitir aquela coisa, a linguagem do amor, como eu falo. Aham. Então, com a minha linguagem do amor, eu consegui trabalhar em várias, conheci muita gente. Aí começa o networking, né? Eu Que comecei- conhece um, que indica pra outro Indica. lugar. Comecei a conhecer muito brasileiro, maltês, menina. Limpei casa de maltês, cuidei de criança de maltês, passei roupa. Nossa, foi... Fez de tudo. Aham. Nisso, o meu esposo começou a me acompanhar em alguns momentos, Aham. porque começou a ficar muito pesado pra mim. Tipo, sozinha, às vezes, numa Exatamente. casa. Ele tinha mais tempo livre, ele me levava nos lugares e às vezes, dependendo, ele ficava lá. Uma pessoa perguntava: ele faz alguma coisa? Ele limpa vidro? Deu? Limpa! Limpa! Ele, com o trabalho dele, sem necessidade nenhuma de fazer isso, Fazia ele ali foi super uma- parceiro. Então é muito importante você ter Alguém pra te Muita gente apoiar. vem sozinho e eu admiro muito, porque você ter É. alguém aqui é um alívio, sabe? Você consegue respirar e quando E tudo- desabafar, porque não é fácil, né? Não. É um processo que foi necessário na tua trajetória, mas não foi fácil. A gente fala aqui, mas sabe que no dia a dia não é bem assim, Não, né? Não é brincadeira, não. A gente conhece pessoas o tempo todo. Malta é um lugar que assim, te proporciona muitas coisas boas e muitas despedidas também, né? É Porque a verdade, gente sempre tem gente chegando e saindo, né? sempre, Indo isso embora. mexe muito com a gente. Num momento delicado da minha vida, eu falei, eu não quero parar de trabalhar. Eu continuei e ele me ajudou muito, muito mesmo. Foi numa dessas limpezas da vida que surgiu a oportunidade para eu trabalhar onde eu trabalho até hoje. E foi limpando as casas, isso durou um ano. Um de ano limpeza. todo esse- De Kézia Cleaner. Cassia Cleaner, a fase Cassia Cleaner durou um ano. Exatamente. Foi aí que eu comecei a criar coragem e decidi começar a aplicar. Nisso foi na pandemia, para deixar Claro. Exatamente. Então, na época da pandemia, apareceu algumas oportunidades de trabalho com cleaner, porque as pessoas estavam trabalhando no home office, então... A muita casa ficava gente- mais suja, Exatamente. o pessoal não queria limpar. Isso. Numa dessas, eu falei pro meu esposo, eu falei, vou começar a aplicar, porque as empresas começaram a aceitar work permit. Porque pandemia, o pessoal começou a ir embora, e eles começaram a dar oportunidade pra Muito gente. mais, tava mais flexibilizado, né? Abriu a vaga na minha empresa, eu tava olhando no meu Facebook, uma pessoa também comentou que essa vaga ia, né, aparecer. Daí eu entrei, me candidatei e fiquei lá na expectativa. Pra área de iGaming, cassino online, então eu precisava me apresentar, fazer um vídeo de apresentação pra ver como eu me comporto com Tá, câmera. vamos fazer uma retrospectiva aqui. O que seria essa área de iGaming? A gente tem muitas empresas que trabalham tanto diretamente, como é o caso né, da empresa da Kézia, como também empresas que prestam serviço para as grandes empresas que fazem, né, cassino online, enfim. E um ponto que foi bem legal é que aqui em Malta especificamente, na época da pandemia, a área de iGaming deu um boom. Boom muito grande. Então, apareceu muita oportunidade de trabalho para quem já estava aqui, porque pandemia, você não podia viajar, então eles chegaram à conclusão de que precisa aplicar
a documentação para quem já tá aqui. Exato. Foi aí que bebê, a minha hora chegou. Chegou essa hora. Apliquei pra vaga, fiquei na expectativa. E como eu falei, quando as coisas têm que acontecer, acontece. Tem que acontecer. Gravei o vídeo, passei na primeira entrevista. Tá, mas vídeo do quê? Vamos explicar vamos lá. aqui pra que vaga você aplicou, que Legal. nível de inglês você precisava ter, como que você viu que A você vaga era apta, né? Legal. A vaga que estava aberta era pra falar português. Ó lá. E pra trabalhar como apresentadora de jogos. Então, você Basicamente, o que você faz, basicamente? Você fica bonitinho, olhando pras câmeras, e apresentando jogos, você fica falando com jogadores online e jogando com eles. Então, essas plataformas aí de aposta, pronto, a minha empresa, ela terceiriza esse serviço, né? A gente fica em estúdios e as lives vão acontecendo ali, é super legal, tem uma rotatividade, enfim, é bem bacana. E eu fiquei super entusiasmada pra florar esse meu lado, né? Você já é uma pessoa bastante comunicativa, eu gosto, né? Sim. E, cara, imagina você se vendo, eu limpando casa, não investia em maquiagem, roupa, cabelo. Eu não tava com a minha autoestima boa. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei... Deu uma reviravolta. Sim, então o brilho foi natural, eu fiquei muito feliz. E é isso, o processo seletivo, você primeiro envia seu currículo. Pra primeira fase. Exatamente. Eles vão analisar seu currículo. Lá eu coloquei que eu tinha um inglês para intermediário, porque nesse um ano, 2 anos, eu confundo as datas. Tá, não tem problema. Nesse tempo de cleaner, eu evoluí bem Sim. com o inglês. Então, eu me considerei apta para colocar lá que meu inglês tinha melhorado. Saí do básico, fui para intermediário. Comecei a fazer inglês também online. Então, você já também estava em paralelo, Sim. melhorando e evoluindo. Limpava a casa, chegava, fazia um cursinho de inglês, isso me ajudou bastante também. E é isso. No vídeo, eles pedem pra você fazer uma apresentação. Tá, mas então, peraí. Pra quem não entende, né? Você mandou essa primeira fase do currículo, aí retornaram pra você. Gostamos do seu perfil. Exatamente. Aí o que eles falaram pra você? Aí, agora você tem que fazer o quê? Exatamente, no e-mail eles falaram que a próxima etapa do processo seria um vídeo. Eu preciso fazer um vídeo breve, 3 minutos, fazendo uma apresentação sobre mim e apresentando algum jogo. Aí sim, exatamente. Aí a sua criatividade que vai entrar no momento. Eu não sabia nada de cassino. Aí... isso é interessante falar, né? Que é uma área que, tipo... Porque putz, assim, apresentar jogo, que jogo? Aí a gente vai pesquisa, aí tava lá, blackjack, jogo de roleta. Gente, como eu vou fazer isso? Como o meu esposo, ele trabalha na área de esporte, eu falei, e eu gosto de bola, de futebol, então eu falei, cara, na hora eu pensei, eu vou fazer um sorteio de Champions League. E aí eu coloquei o time dele como se ele fosse... E na verdade isso estava acontecendo na nossa vida real mesmo, porque ele ia jogar. E aí eu falei, vou simular esse sorteio. E acontece, na televisão aparece as meninas que ficam sorteando, pegando papelzinho. Você fez? Fiz o meu resumê ali, fiz esse vídeo, enviei. Eles amaram o meu vídeo. E aí, isso foi uma semana, tá? Entre o processo que eu enviei o meu currículo, fiz o vídeo, fiz a entrevista com o RH. E aí, nessa parte? Pronto. A entrevista com o RH foi... Assim, você se prepara, óbvio, eu pesquisei muito sobre a empresa e como eu já estava com o inglês melhor, eu também consegui ajuda de algumas pessoas que me deram dicas, algumas pessoas que trabalhavam lá me ajudaram com isso. E aí eu estudei e me preparei para essa entrevista. A entrevista foi em casa mesmo, por vídeo, porque tava finalizando a pandemia, então eu estava mais, né, tomando esse cuidado. Fiz a entrevista por vídeo com uma colinha. Ansiedade ali batendo. A câmera aqui e a colinha do meu lado. Só? Exatamente. Eles perguntam coisas igual no Brasil. No Brasil eu fiz tanta entrevista, então eu já estava acostumada. Fale sobre você. Eu falei, gente, se você não tem inglês fluente, não inventa. Fala o que você já está acostumado a falar, o básico, simples, funciona. E funcionou, eles gostaram de mim. E, menina, isso foi na segunda, na sexta, me ligaram do RH falando que... um processo muito rápido, né? Foi. Desde que ela enviou o currículo até em vídeo e entrevista. No meu caso, foi rápido, também, provavelmente, eles estavam precisando.
E já dei entrada no meu visto. Eles enviam documentos, você assina um contrato. Tem a questão também da casa, que você precisa ter um contrato. Um endereço, exatamente, no teu nome, né? Isso mesmo. Então essas coisas eu já tinha, mas você precisa providenciar também. Então, basicamente, você saiu daí do status de membro da família, family member, e daí você aplicou para o seu visto de trabalho. Exatamente. Então, hoje, você não está vinculada mais. Não, então, cada um tem o seu visto de trabalho. Cada um tem seu visto de trabalho. Aí, lá no cassino, se você tem noção ou não, não importa, eles vão te dar treinamento. É uma semana para cada... Isso é legal. Então, às vezes, não fiquem com medo, né, de você aplicar, às vezes, para uma vaga, no caso aqui de iGaming, no geral, porque se você se encaixa ali, na língua que precisa ser falada, no perfil, eles vão te dar o treinamento. E quanto tempo que é? Como que funciona? Eles disponibilizam uma semana de treinamento para cada mesa. Eu trabalhei com blackjack, com roleta no meu contrato e tinha uma outra mesa, mega bola. Então eu tinha uma semaninha para cada, só que no final de tudo acabou, como eles estavam precisando muito, 2 semanas foi suficiente para fazer o treinamento. Você já pegou, já aprendeu ali. E aí eles fornecem tudo, táxi, os uniformes, e o treinamento em si. Sim, e é muito legal, porque você tem que usar uns vestidinhos específicos, como é Game Presenter, tem todo um padrão estético ali, né? Então, cada time tem o seu uniforme. Sua cor de vestido, que legal! É muito legal. E o treinamento todo em inglês, então foi a minha primeira experiência, assim, desde que eu entrei na empresa, na recepção, eu já comecei a praticar, a falar meu inglês. Aí já dá um pulo muito grande também, né? Tanto que na entrevista eles falam que eles não exigem inglês fluente para essa área, mas é o inglês para você se comunicar, porque o treinamento é em inglês, a supervisão você vai lidar com o RH. É isso que eu ia te falar, né? Tipo, o supervisor do time, né? Isso, é uma empresa que fala inglês o tempo todo, então... Mas mesmo eu sem, assim, tanta segurança, eu fui... E quando você entra lá na empresa... tem outras pessoas também, no meu caso tinha outros brasileiros. E tem times de várias línguas, né? Então até, acho que você tinha comentado uma vez comigo que tem brasileiros que aplicam para times de outras línguas. Porque é uma pessoa que fala fluente em italiano, ou que fala fluente em francês e abre vagas. Você também tem a chance de aplicar para esse tipo de time, né? Tem uns brasileiros lá que eles trabalham no time coreano e é legal porque, assim, cara, ganham, o salário é diferente também. Olha aí, ó. Porque vai pela demanda, por exemplo, o brasileiro tem mais do que coreano. Então... Mais gente ali tentando a vaga, né? Então, se esse brasileiro que fala a língua, ele aplica para essa vaga japonês, ele vai trabalhar no time japonês e ganhar o salário de japonês. Que tem uma diferença lá. Tem uma diferença. Tem diferença. Aí é basicamente isso. É bem legal. A gente faz uma introdução, conhece a empresa, as outras pessoas responsáveis, né, por tudo. E você sentiu que nesse tempo, agora vai fazer o quê? Você já tá há mais de um ano e meio nessa empresa. Você sente que o teu inglês agora é outro, né? Muito mesmo. Porque, como você falou, tem times de outras nacionalidades, então você acaba fazendo amizade com outras pessoas, né? E tendo que se comunicar Você também. precisa, um dia ou outro, fazer um meeting com uma pessoa que não fala seu português. Então, é o tempo todo ali na empresa, você falando inglês. Nas lives, eu não posso falar inglês. É se tudo eu tô na português. minha mesa, na mesa Brasil, eu preciso falar português. Mas se alguma coisa acontece, essa situação vai ser resolvida em inglês. Eu preciso falar com algum operador, é em inglês. Tem gente que chega lá com pouco inglês e vai evoluindo lá e a empresa total respeita e isso não atrapalha em nada. Atrapalha. Sim. Mas é importante você se esforçar, obviamente. Obviamente. Então, o que eu fiz? Eu sou muito comunicativa, comecei a conhecer outras pessoas, saí com algumas outras pessoas de outros países, fiz amizade com gente da Grécia, italiano, alemão, e isso é muito legal. Isso é o mais legal de estar fora do país e de conhecer gente de todo canto do mundo, com experiências diferentes, né, com background diferente. O seu listening muda, fica mais também, aflorado, sotaque de todos os jeitos. Você pega o sotaque das pessoas em inglês, é muito legal isso também. Você aprende... Lá você chega no estúdio e você cumprimenta, por exemplo, um italiano, buongiorno, e aí você passa perto de um grego e aí você fala
Calimeira, que é bom dia. Bom dia. Então, isso é muito gostoso. Que a massa. vibe da empresa te deixa muito bem. E uma dúvida que também é minha, mas pode ser de vocês também. Como é um trabalho que não é muito conhecido, né? E que é de apresentar cassino online, é 24 horas. E você? Qual que é o teu trabalho? Você trabalha 8 horas normal, tipo, começa às 9, sai às 18, ou tem horários diferentes, assim? Aqui em Malta é um pouquinho diferente do Brasil. Como a gente trabalha com o público brasileiro, as plataformas, é assim, você assina um contrato como full time e no contrato, na entrevista, você tem que deixar bem específico que você vai trabalhar à noite. Tem os shifts, né? Morning, afternoon e night, manhã, tarde e noite. E são 8 horas de shift. É a mesma coisa no Brasil. Sim. A diferença que é legal é que como a gente trabalha com lives, a gente precisa estar sempre com o cabelo alinhado, o vestido intacto, precisa estar bem alimentado, porque a gente fala o tempo todo. Não é um trabalho para você ficar quieta. Então, primeiro, você não pode ser tímido. Não. E você precisa gostar daquilo também, né? A gente trabalha 1h30 e descansa meia. Nesse descanso, você come, vai ao banheiro, faz o que precisa ser feito. Durante essas 8 horas, então, tecnicamente, eu trabalho 6 horas em live e as 2 horas eu tô descansando. Tá descansando. Sim. E você pode, então, pegar, às vezes de manhã, é rotativo, Isso, né? é rotativo. A gente trabalha geralmente 5 folga 2 ou trabalha 4 folga 2, depende se o time tá completo, se tá faltando gente, de repente eles podem aqui, a gente trabalha 173 horas mensais, mas pode ultrapassar um pouco, então talvez eu tenha que trabalhar 12 horas. Sim. Acontece, mas o pessoal não é tão rude assim com você. Tem uma flexibilidade. Humanos, você consegue pedir folga, consegue folgar 3 dias, tudo conversado. E agora em relação a ganho, salário, qual que seria a média para quem às vezes está pensando em aplicar para Game Presenter? A gente fala que é bem específico, é Game Presenter, porque na área de iGame você pode trabalhar com diversas coisas, né? A área de iGame você pode ser TI, você pode, enfim, milhares de coisas. E como Game Presenter, qual que seria essa média, então, de ganhos, assim? Mensal ou anual? Não sei qual que você preferia falar. Que aqui é comum falar anual, né? Mas pode ser anual, mas eu trabalho de maneira mensal. O salário tá todo mês. O salário é variável. Tem a parte fixa dele, que chega a 1.500 euros, mas você pode ganhar mais dependendo da sua performance. Então, o que significa bônus, assim? Exatamente. É muito bom, gente. Tem bônus do time, tem um bônus pessoal. Então, se você tem uma performance boa e são divididos em vários categorias, assim, níveis. Engloba uma série de avaliações e aí no final dá uma nota e você consegue ganhar além do teu salário fixo, que vai ser sempre aquele com os descontos do governo. Tem uns descontos também. E mais esse bônus do time, bônus individual. Então, como eu disse, é variável, mas facilmente você consegue ganhar os seus 1.600, 1.700 mensal, tá garantido. Tá garantido. Olha que legal, é um bom salário. E a empresa que eu trabalho, ela fornece táxis no horário de shifts morning e night. Então, se você cedinho. Sim, e no horário da noite, os 2 horários da noite, tanto a hora que você chega às 11 da noite, quanto a hora que você vai embora às 7 da manhã, a empresa paga. Então já isso é bem importante também. Na nossa empresa, quando você pode acumular pontos, chama Helpful Points. Se você ajuda a empresa de várias maneiras, você pode ser mentora, você pode ficar um pouquinho mais para ajudar a empresa porque alguma coisa aconteceu. Eles vão te dando pontos. E aí depois você troca esses pontos, você pode trocar pela cantina, tu pode comer lá na empresa, trocar seus pontos. Você pode ganhar um voucher e aí você pode ir numa loja que você gosta, comprar maquiagem, roupa. Então, de certa forma, tudo que você faz ali, você é recompensado. Que legal, muito legal. E pra gente finalizar esse vídeo, eu queria perguntar pra você se você tem um conselho, alguma dica pra quem tá vindo no mesmo perfil que você. Então, tá querendo tentar, né, um trabalho aqui em Malta, não tem passaporte europeu, não tem tanto inglês. O que você diria, né, pensando em toda a tua trajetória que você passou? Legal. A palavra que define é coragem, primeiramente. Independente do que você faz no Brasil, a realidade daqui é outra. Então, no Brasil você pode ser gerente de banco, você pode ser executivo, operador, do que for. Chega aqui, se você vem do jeito que eu vim,
sem inglês, passaporte, a sua realidade vai ser outra. Cabeça erguida, enfrentar todas as dificuldades, ter uma boa comunicação, conhecer pessoas, porque é através delas que vão surgir, né, oportunidades. Foi assim comigo, é assim com outras pessoas que eu conheço. E, enfim, coloca coragem na mala, é o que você precisa. E depois o resto você se ajeita quando você tá aqui. A gente se ajuda aqui. Então é isso, obrigada, Kézia, por ter aceitado esse convite de ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Fico muito feliz. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Se tem alguma dúvida, pergunta pra Kézia, né? A gente vai responder aqui nos comentários também. E é isso, não deixa de se inscrever no canal. O que mais? Curta, compartilha. É isso. E escreve também aqui nos comentários se tem alguma outra área, uma outra profissão que você gostaria de ver nesse quadro aqui no YouTube, tá bom? E se inscreve pra você não perder esses próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!